Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, quando ele morreu, isso é importante lembrar sempre. Quando Cristo morreu, o crente também morreu. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, mas não tem que guardar o sábado, não sei o quê, não tem que... Isso, aquilo, fala assim, mas a lei foi dada para o homem na carne. O homem na carne morreu. Deus não anulou a lei. Muita gente fala assim, mas Deus não anulou a lei. Não, claro que não. Deus não anulou a lei. A lei vai permanecer eternamente. Deus nunca anulou a lei. O que Deus anulou foi o homem. O homem descendente de Adão. O homem natural. Esse Deus anulou. Porque nós fomos anulados em Cristo na sua morte. Porque diz muito claro que nós morremos com Cristo, né? Agora, a questão é nós nos considerarmos mortos. Esse é o nó da corda, né? Porque nós nem sempre nos consideramos mortos. Muitas vezes nós botamos a asinha para fora e nos consideramos vivos. Mas veja o que diz em Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então estávamos vivos na carne, passamos para a posição de mortos para os pecados e vivos para Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 6,11. Depois você tem outras definições de morte, né? Por exemplo, em Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, porque continuo tendo carne, e precisa tomar cuidado, porque tem uma má doutrina que diz que não, então agora Cristo está em mim, então quando eu peco, Cristo peca. Não é isso não. A carne minha continua ativa. O meu velho homem está morto. Mas a minha velha carne está vivinha da Silva. Não é? E essa velha carne que o Espírito Santo cuida de mantê-la nos bastidores, né? Para não deixá-la botar as asinhas de fora. Depois você tem também, em Gálatas 6, versículo 14... Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, eu morri para a lei, eu morri para mim mesmo, para minha carne, eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Então a cruz de Cristo matou um monte de coisa aí, né? Foi uma morte, foi uma carnificina que aconteceu na minha vida depois que eu criei em Jesus. É muito importante também lembrar que quando Cristo morreu, ele levou os nossos pecados e ele perdoou, ele julgou, ele não perdoou o pecado, ele julgou o pecado. Ele julgou o pecado. Porque falar que Jesus perdoou o meu pecado, a minha natureza pecaminosa, seria errado. Porque a verdade é que ele julgou o meu pecado com a morte. Porque qual era o juízo reservado para o pecado? Era a morte. Era a morte. Então, ao morrer, ele julgou o meu pecado. Por isso que ele pôs fim ao velho homem. E agora nós podemos viver em novidade de vida, não é? Agora, nada disso nós vamos
conseguir por esforço próprio, porque se recebe tudo isso pela fé. E aqui, quando no versículo 13 de Colossenses 2, ele fala: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Aqui é outra coisa agora. O pecado, que é a raiz, você tem um limoeiro, ok? Ele é um pé de limão. Mesmo que o limoeiro não dê limão, ele continua sendo um limoeiro, porque a natureza dele é ser limoeiro. Quando ele começa a dar limões, ele dá frutos de limoeiro. O pecado é essa raiz. O pecado é esse limoeiro, na sua natureza. Então, mesmo que nós não praticássemos pecados, nós continuaríamos sendo pecadores. Porque é importante entender, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos por sermos pecadores. Assim como um pé de limão. Ele não se transforma num pé de limão a partir do momento em que começa a dar limões. Não. Ele pode ser um pé de limão que nunca deu limão. Mas é um pé de limão. Então, não é porque nós pecamos que nós somos pecadores. Nós somos pecadores porque a nossa natureza é pecaminosa. Nossa natureza, a nossa origem é pecaminosa. Então, quando ele fala aqui, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Essa é a segunda parte da história. Então aí os pecados são perdoados. A natureza adâmica, não, essa é julgada. O velho homem é julgado e morto. Mas os pecados, os produtos, esses são perdoados. Perdoando-vos todas as ofensas. E o versículo 14 de Colossenses 2, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Quem já teve conta no armazém sabe o que é uma cédula contrária a você. Está escrito lá tudo que você deve, né? A qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então ali na cruz ficaram os nossos pecados. Pregados na cruz, lá, nos nossos pecados. Se alguém chegar e falar assim: Mário, e os seus pecados? Vai lá na cruz. Ficaram lá atrás. É a conta minha, né? Você quer dizer, a caderneta da venda, está lá na cruz. As minhas dívidas estão lá na cruz. Porque as minhas ofensas foram perdoadas. Os meus pecados foram perdoados, porque Deus perdoou os meus pecados. E aí o versículo 15, ele vai nos falar de um outro aspecto da cruz também, em que ele despojou os principados e potestades. Em Efésios, a gente lê, em Efésios 4, eu acho que é, né? Vamos ver se é, Efésios 4. Versículo 8 fala assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Esse despojando significa que ele desarmou as potestades, porque lá em Efésios capítulo 6, nos fala no versículo 12, versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando todas essas hostes, esses exércitos malignos, viram Cristo na cruz, morrer na cruz,
Satanás deve ter ficado jubilante, né? Pensando assim, consegui, me livrei do ungido de Deus. Como é que fala o ditado, né? A alegria de pobre dura pouco, né? 3 dias depois, ó, lá estava o Senhor ressuscitado. A sua ressurreição desarmou o diabo. Por quê? Porque o diabo controla as pessoas com isso aqui, ó. Em Hebreus 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele imunizou, tornou as pessoas imunes a essa arma de Satanás, que é o medo da morte. É o que fala aqui, né? No versículo, para que pela morte, versículo 14 do capítulo 2 de Hebreus, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, o Satanás usa o medo da morte. A ferramenta mais usada pelo diabo é o medo da morte. E mantém assim as pessoas presas. Mantém as pessoas servas. E aí ele usa para essas pessoas todos aqueles dispositivos que nós vemos lá em Colossenses, né? A religião, as cerimônias, a filosofia, a sabedoria humana, todas essas coisas para deixar a pessoa cativa. Volta lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Presa sua. Ou seja, ninguém vos cative, vos coloque numa prisão. Por meio de quê? Está aqui, ó, a chave. Por meio de filosofias, vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo. Qualquer outra coisa que não seja Cristo vai manter as pessoas cativas, presas. E como as pessoas têm medo da morte, Satanás manipula as pessoas para mantê-las sempre apavoradas com a morte. E assim, a serviço dele. E então, voltando aqui no nosso capítulo 2 de Colossenses, diz que ele despojou os principados e potestades. O que significa isso? Ele desarmou essa turma toda e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, através da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição. É como se ele tivesse feito um decreto. Não teve um decreto uma vez no Brasil que todo mundo tinha que entregar as armas? Foi isso que ele fez com as potestades e os principados, mas em relação aos salvos, porque Satanás não tem mais poder sobre os salvos. Satanás não tem mais poder sobre os redimidos, porque qualquer coisa que ele queira fazer contra um salvo, ele tem que fazer só com a permissão do Senhor. E se ele faz com a permissão do Senhor, faz assim, ó, né, dá de ombros para aquilo, porque o Senhor permitiu. Se o Senhor permitiu, ele sabe a razão, como Jó, né? Como Satanás quando pediu permissão para Jó, e foi para a bênção de Jó. Sofreu, mas foi abençoado no final. E é o final que conta, né? O final da experiência que conta. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.